Nestes depoimentos, neste documentário, nesta série de entrevistas especiais que a Universidade de Sorocaba vem realizando com a rádio e a TV Uniso, hoje a gente recebe o Tiago Cordeiro. Tiago Cordeiro, que tem uma história no rádio, Tiago Cordeiro, que foi diretor de jornalismo em emissora de rádio por aqui, em Sorocaba, que teve o seu programa, o seu Late Show em Sorocaba e que passou um bom tempo também trabalhando com a comunicação política. Então tem um pouquinho de história, um pouco de experiência para ser contada aí. Histórias bacanas, histórias legais, histórias engraçadas e não tão engraçadas para serem contadas nestes 100 anos do rádio. Tiago, um prazer te receber aqui. A Rádio TV Uniso só podem agradecer. E antes de mais nada, né, parabenizar aí por essa história bacana que você construiu também por meio do rádio. Valeu, Douglas. Obrigado a todos aí da Uniso. A Universidade de Sorocaba é a minha casa. Eu, com muito orgulho, carrego o nome da Universidade de Sorocaba por onde eu vou. Sou formado em Comunicação Social e Jornalismo aqui pela Uniso. Estive nesse estúdio logo no primeiro ano em que a Uniso mudou para a cidade universitária. Era o meu 4º ano de jornalismo. A gente está falando do começo dos anos 2000, viu, Douglas? E eu só vim para cá, para a Uniso, porque o meu sonho era ser radialista, repórter de campo. Eu já tinha feito curso técnico de rádio no Senac e lá o meu desenvolvimento foi muito próspero. Recebi convites na época do Marcos Alves para trabalhar em rádio comunitária e o meu sonho era ser repórter de campo, então tinha tudo a ver. E minha mãe, como toda mãe, Tiago, você tem que fazer uma faculdade. Tiago, você tem que fazer uma faculdade. Eu já tinha tentado direito. E aí eu falei, mãe, eu até vou de novo, mas aí vai ser para jornalismo, vim para a Uniso, não me arrependo. O rádio mudou minha vida, Douglas. Como é que foi esse seu começo, a sua entrada, a porta realmente de entrada? Você citou o Marcos Alves, te convidando para trabalhar numa rádio Nova comunitária. Tropical Votorantim. Como é que foi esse seu começo, essa sua entrada? Muito obrigado pela pergunta, porque eu não lembro muito assim, corriqueiramente ao longo do dia, dessa primeira oportunidade no rádio, mas foi mágica. Eu fui convidado para um programa chamado Show da Tarde, da Rádio Nova Tropical de Votorantim. E eu lembro que a métrica de audiência é pelo número de ligações. Foi. Então, assim, nessa primeira hora o telefone tocou 4 vezes. A galera pedia música e tal, era um programa meio jovem pop, de uma rádio comunitária, então, onde as pessoas querem ouvir mais música romântica, né, umas músicas um pouco mais envelhecidas do que o Marcos Alves queria fazer. E aí eu entrei todo tremendo, né, com medo, programa jovem ao vivo, eu estreando em rádio. Aí o Marcos Alves falou assim, Tiagão, você se mostrou um talento puro da comunicação. Você é um cara que não engasga, você vai com confiança, você fala, seja você mesmo. Só cuidado com 2 coisas. Fechar o microfone a hora que terminar e não esquece de baixar a trilha enquanto você estiver falando. Tirando isso, vai para cima e aí foi. Era reduzir a trilha, terminava de falar, fechava. Eram 2 botões ali. Foi uma oportunidade muito boa. E o recorde de ligação que tinha na rádio era de 14 ligações em 1 hora. Então, você imagina que essa era a métrica de audiência deles. Eu tive 34 ligações em 1 hora e tiveram que trazer uma menina para atender os telefones para mim. E em 3 meses eu estava recebendo mãe e filha. Era férias, a menina não queria voltar para a aula porque gostava de me ouvir à tarde e eu lia notícias. E eu comecei a inovar ali. E aí o Pedrão, não sei se vocês vão lembrar do Pedrão, ele foi comercial da Rádio Rock, me ouviu, falou, cara, eu gosto desse cara, o cara é bom, tal. Comentaram lá na Rádio Rock. Mas ele me indicou para o pessoal da Cruzeiro. E aí eu fui para a equipe esportiva fazer o que eu sempre achei que eu tinha que fazer. Trabalhar com esportes, com rádio na beira do campo, futebol, mesa redonda. Então esse lado artístico ele só foi voltar
quando eu tive a oportunidade com o Na Noite na Rádio Ipanema. Depois de ter passado pela Cruzeiro, passado pela Rádio Rock, que dá pra gente contar um pouquinho também. Uma época muito boa de shows, ir pro Maracanã, lotado. O rádio me proporcionou coisas que o dinheiro não compra. O rádio é uma grande experiência para quem está ouvindo, mas para quem está fazendo é ainda mais louco. Eu digo que no rádio você não precisa de orçamento. Você precisa de talento. Sim. Se você não tiver orçamento, não tem problema. Eu e o David Letterman, numa frequência modulada, a gente tem a mesma condição de pôr em prática. Não dá para você culpar ninguém. É você, a lata e o seu ouvinte. Então, eu acredito muito que o rádio, por ser essa mídia barata, me conquistou desde muito cedo. Porque eu conseguia inovar mesmo tendo condição. No próprio Na Noite, teve uma época que o Luizinho Rodrigues ele ganhou uma oportunidade aqui na casa. Ele é funcionário da casa. Inclusive, deve estar com a 4ª férias do ano já, o Luizinho. Brincadeira, um abraço para ele. Brincadeira, Luizinho, trabalha demais. Mas o Luizinho ele teve que sair da emissora, ia bater aqui com o horário da Uniso. E aí eu falei, Lula, eu lamento perder você, porque você é uma referência para mim, mas agora o programa vai ser a minha cara, porque a mesa vai estar comigo. E o ganho profissional que eu tive ali de qualidade artística não foi pela ausência do Luizinho, pelo contrário, faz muita falta, mas por eu ter voltar a rédea do cavalo. Porque uma coisa que o cara do FM perdia pro cara da AM, e eu sou uma geração que ouvia a AM, é de você não operar a sua mesa. E depois o FM voltou a ter isso. Sim. Eu estou dizendo assim, no começo dos anos 2000, para a transição que o rádio teve, até financeira, né? Cortava-se o operador e o cara ia... Né? E assim foi. E o rádio ganhou com isso. Agora, você com essa sua ascensão na Nova Tropical, você chega à Rádio Cruzeiro, porém, para fazer o que você sonhava, que era fazer esporte. Sonho realizado. Poucas vezes você esteve realmente à beira de campo, você entrou mais, você fazia mais o lado do comentarista. Vou contar essa história, pessoal, pouca gente sabe o que aconteceu. Na minha estreia foi São Bento e Portuguesa. O São Bento na primeira divisão, eu atrás do gol da Portuguesa. Então, assim, a gente tinha o repórter número 1, que era o Paulo Roberto Júnior, professor, e eu atrás do outro gol, como repórter. E é aquilo, Douglas, o rádio, por eu já vim numa ascensão meteórica, a galera gosta de mim. Primeira transmissão eu já vim deitando, dando carta, contando, falando de análise tática, o lateral esquerdo não tá passando, tal. Eu tomei um esporro do Edivaldo. O Edivaldo Pereira, nosso diretor. Ele falou, moleque, você pode até um dia estar na Globo, estar na ESPN, mas você tem que respeitar. Você chegou agora, você quer analisar mais do que o comentarista que está lá em cima? E o comentarista nessa época era Érico Bueno. Não. É o Érico Bueno. Exatamente. Isso, eu adoro o Érico, mas sei lá, trouxe uma ranhura que no longo prazo me fez optar para ir para a Rádio Rock. Mas é isso, gente. E aí eu virei para ele e falei assim, cara, eu não posso me negar a reportar. Eu tô falando que o cara tá xingando o atacante, é porque ele tá xingando o atacante, pô. Isso é uma notícia. Quem tá em casa quer saber isso aqui da beira do campo. Ele falou, você pode até achar isso, mas o diretor sou eu. Eu falei, beleza. E aí a galera, a audiência adorou. E o que eles fizeram? Me deixaram com o Demetrios Garcia para ser o comentarista número 2. Eu nunca mais fui para a equipe número 1. Eu fui sacado da equipe número 1. Mas a equipe número 2 era eu e o Dema, a gente dando show, fazendo os jogos que era perrengue. Então, a equipe 1 ia para São Paulo, fazia os grandes jogos, e a gente pegava o Flamengo de Guarulhos, pegava as boas histórias do rádio com uma baita estrutura, Cruzeiro com uma baita estrutura. Na época era Land Produções, depois trocou para Cruzeiro. Então, cara, foi uma vivência maravilhosa. Eu lembro que eu sou santista e o Santos me afastou do esporte, porque eu não queria perder essa alma santista. Eu queria ser santista e falar isso. Igual o Chico Lang fala que é corintiano, igual muita gente faz, o Noriega, palmeirense. Eu falo, cara, eu sou santista. E às vezes isso era até mais duro com o Santos. Eu cobrava mais do Santos, passava pano para outros times que eu não passava para o Santos. Mas quando eu entrei na Vila Belmiro, com a minha carteirinha da CESP, falando, eu sou da Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo, eu falei, obrigado,
rádio. Você cumpriu, eu cumpri uma missão. Hoje faltou uma Copa do Mundo dessa... Mas eu tô com 40 anos. Talvez a minha transmissão da Copa do Mundo, com certeza, não vai ser mais como repórter. Mas ela pode acontecer, eu não descarto. O futuro só a Deus pertence. E essas viagens, Flamengo de Guarulhos, cara, com certeza boa. Você foi a Itápolis, com certeza você foi a Birigui. Eu fui para Birigui, terra do meu pai, Claudião. Obrigado por lembrar. Bom, locais bem próximos. Bandeirante assim. E de Birigui. nessas viagens, nesses passeios, passou muito perrengue, frio, fome, sol. Eu passei pra gente aí. Eu passei mais perrengue aqui em Sorocaba, na época que eu fui repórter jornalístico. Que a gente tinha que cumprir pauta policial. Cara, pauta policial é muito estafante para repórter. Por quê? Porque você tá lá na beira da delegacia, um abraço doutor Acácio, toda essa galera aí, enfim... E tinha alguns crimes que, poxa, a galera queria saber, você tinha que ficar lá de plantão 12 horas e acabou. É você e a notícia. Se você não der, outro vai dar. Não tinha Twitter, não tinha... Era você e a pressão do ao vivo do rádio, né? Então, o perrengue do rádio foi nisso. Fora é ar-condicionado, muito amor. Na época do esporte, que você perguntou das viagens, né? Que eu tinha que fazer mais deslocamento. Porque depois... Com o tubo também, a gente parou um pouco de viajar, né? Mas na época do esporte que a gente viajava, que eu fui para a Vila, fui para o Morumbi, fizemos o rebaixamento do Corinthians no Pacaembu. Eu lembro que foi um Corinthians e Vasco. Corinthians precisando ganhar de qualquer jeito. Gol do Allan Kardec. Vocês lembram do Allan Kardec? O autor dos gols espíritas, né, pessoal? Literalmente. E ele fez um gol espírita contra o Corinthians. Foi um desvio na entrada do primeiro pau. A bola passou entre a zaga ali e a trave. Venceu o goleiro. E, cara, eu tava na cabine e, obviamente, que o meu lado santista tendo que segurar um velório ali, né? Porque, cara, o clima era constrangedor. Então... Eu falava assim, ó, e os gritos aqui, a torcida gritando e tal. O comentário falava, essa pressão da torcida não está ajudando, o Corinthians não consegue reagir, porque o time, a torcida estava derrubando o time. Mas, assim, eu lembro muito de uma Flamengo de Guarulhos, que inclusive, eu dei esse exemplo, porque em Guarulhos saía gol do São Bento, e aí o narrador tem que gritar gol, e gol com vontade, pô. O São Bentista tá aqui, ele quer um gol. Merece, né? Mesmo que foi gol de bico, mesmo que foi gol contra, a obrigação do narrador pro time, ainda mais quando é a gente que tá lá para cobrir o São Bento, não tá lá para cobrir o Flamengo de Guarulhos. O Flamengo de Guarulhos são os caras. E eu sempre tive essa linha editorial. Eu quero ser o torcedor junto ali. Então, eu era repórter na época e depois eu fui para comentarista, a gente foi para Guarulhos e aí o Dema grita, gol! Começa a voar coisa em nós. Tipo, um amendoim, fala mais baixo aí, tipo, aqui é Guarulhos, vocês não sabem onde vocês estão, hein? Vou anotar a placa dos carros. Por quê? A torcida do São Bento era o quê? 8 caras. A gente estava em 3 ali na cabine. Se a gente se juntasse, dava para jogar em 11. O resto era comissão técnica e eu tô falando de Série A3, Série A2, pouca estrutura. Mas isso para mim não é perrengue, porque era o meu sonho. E aquela frase de caminhão, frase agora de tia do WhatsApp, né? Que é, trabalhe com aquilo que goste e não terá trabalhado nenhum dia. O rádio sempre foi isso. E aí eu já vou emendar numa outra história. Quando eu estava para sair com o Na Noite, que era um projeto inovador, a gente no Na Noite fez coisas incríveis, a gente pode falar mais disso, mas eu falava isso para minha esposa. Ela, mas pô, você vai trabalhar 7 horas da manhã com o deputado, ou na época com o prefeito, enfim, e 10 horas da noite você vai entrar no ar para ficar até meia-noite e voltar para cá. Eu falava, eu preciso. Tem gente que gosta de tocar violão, tem gente que gosta de jogar videogame, eu gosto de fazer comunicação, eu gosto de falar, de filmar, de streamar, de performar, de ser artista. Nessa pandemia, eu posso falar o quanto o rádio foi importante para mim, mas assim, o perrengue do passado não era perrengue.
rádio notícia, jornalista, policial, daí não é radialista, né? O cara pode ser o que está com o link lá da CNN, todos os dias a gente vendo o caso, infelizmente, de um caso terrível e que a galera fica na porta de delegacia. Eu era aquele cara que ficava junto com a galera, rachando pizza. Então a gente ia lá, juntava 3, 4, vamos, 2 pedaços para cada um. Aí o outro falava, puta, 2 pedaços para mim é muito. Aí o outro, não, eu meio seus 2. Ficava 1 pedaço para cada um. A pizza rachava em 6, 7 jornalistas / radialistas. É uma comunidade que eu sempre achei que foi unida, né? A galera fala, porque o mundo é muito competitivo. O rádio é muito competitivo. O rádio você tem pouca vaga para muito radialista. Então, eu sempre ter a porta aberta, o microfone à disposição para mim, sempre foi uma mescla de um pouco de sorte, claro, momento certo, pensar certo, agir certo, mas muito de vontade de fazer, cara, o que importa para mim não é o dinheiro. Eu lembro que eu fiquei, na época da Rádio Rock, um contrato ruim, era meio salário mínimo e a outra metade do salário mínimo era em gasolina, para eu poder ir e voltar, um negócio meio que pá. E eu falava, não, eu quero fazer, eu gosto de fazer. Quando eu estou lá, eu não estou trabalhando, eu tô fazendo rádio. Eu sempre fui rádio pelo rádio. Rádio é bom. E aí, essa sua chegada à Rádio Rock, você chegou e assumiu um horário jornalístico, mais jornalístico na emissora, porém era um jornal que era o Manhã 103, alguma coisa assim, mas isso. Era um jornal que não era um jornal tão sério. Era um jornal da Antena 1, era um jornal soft. Era um jornal de nota coberta, Douglas. Não era um jornalismo, né? Ele era um nota coberta, num primeiro momento. Por quê? Foi uma ideia que teve... Lembra do Pedrão, que eu falei, que me ouvia na época da Nova Tropical? Olha como o mundo vai fechando. Ele não só me indicou para Cruzeiro, como ele me convidou apresentando para o Ney. E o Ney era o financeiro, e a Marina Valsec, e eles falaram assim, Thiago, se você arrumar um patrocínio, eu ajudo com a gasolina. Só que assim, o patrocínio que eu consegui vender era meio salário mínimo, era tipo um patrocínio ali. Então eu fui, eu falei, cara, eu gostei da proposta, eu vou, e é aquilo, não é pelo quanto tá pagando, é pelo rádio. Na época eu tive a sorte de ter família, de ter outra renda, de não ter que depender. Cara, essa é a parte que eu falo que é sorte. Mas aquilo me deu 2 grandes aulas que mudaram a minha vida. Primeiro, eu conheci o Luizinho e ele mudou a proposta do programa e fez com que o Vitor Lippe me ouvisse e me levasse, algo que durou agora os últimos 15 anos, até agora, pouco que eu me desliguei, pedi para seguir minha carreira. E a outra sorte foi ter de estar trabalhado com o Léo e o Caju, né? O Léo, eu diria que o Léo é o Jordan e o Caju era o Pippen. Assim, eu nunca vou ter uma escola melhor de entretenimento, de olhar e falar, uau, caraca, esses caras são demais. O Léo, eu diria que ele estava umas 2 gerações à frente dele. Ele não era só o melhor, eu acho que ele era muito melhor. Não só em carisma, em qualidade, mas em criação. Ele era o cara que tinha os personagens com humor, fazia uma plástica ferrenha de produção, e o Caju, aquele sarcasmo gostoso, o Caju mestre, né? Mas assim, eu achava que o Léo era o Batman e o Caju era o Robin, embora eu sou fã dos dois, o Caju, sou fã do Caju, fã. Eu era vizinho de horário deles, novão, aprendendo com caras que eu ouvia em São Paulo, que eu tinha ouvido em Itu, que eram lendas, de repente, estavam do meu lado. Aí eu chegava uma hora mais cedo e ficava vendo os caras. E aquilo mudou minha vida, cara. Mudou meu patamar, mudou o jeito que o programa era, porque eu tinha uma manhã que eu lia a lauda. Daí, fico 2, 3 meses no ar, chega o Luizinho, chega essa proposta nova, e eu começo a ter 1 hora de aquecimento vendo o Pelé, o Jordan e o Pippen jogando basquete. Você não vai jogar melhor? Isso, o ganho de qualidade que você teve. E aí, desde então, eu tenho essa missão. Hoje eu faço parte de uma plataforma chamada Fumble na Net, que é uma plataforma que está mudando de nome, está repaginando, mas qual é a ideia? São 75 podcasts de esportes americanos. O podcast é o rádio novo.
É o rádio que não é ao vivo. Você faz, você dá uma editada, corta um tal. Isso dá uma atrasada na evolução dos caras, mas eles estão melhorando também, porque o ao vivo melhora todo mundo. E, cara, o rádio teve esse potencial de conjuntura. Na minha experiência, ver o Léo e o Caju me transformaram num cara mais eficiente e depois eu usei isso no Na Noite. O Na Noite era isso. O Na Noite tinha a terça do Você é o Artista. Então eu recebia o ouvinte, o artista. Eu tinha a agenda lotada de terça-feira até o final do ano, que daí eu comecei a jogar para quinta-feira. Comecei a pegar alguma galera que era boa de terça, jogava para quinta, para gerar audiência. E onde eu peguei essa referência? No próprio Léo e Caju, que eram algo mais humorístico, né? Que eles eram humor. Até hoje o Caju faz o Plantão Policial Macabro, né? Que bota filme de terror, facada do Jason, aquela coisa. Pô, isso para um garoto era lindo. Falar, cara, olha o que dá para fazer com isso. Olha que loucura. Como eles estão fazendo tão barato, tão... Eu tô vendo, eles não estão usando nada, não tem investimento. É só a pulsar e a botoneira, né? Era só tum, tum, tum. Então isso mudou a forma que eu me comunicava pelo rádio. Vamos voltar aqui um pouquinho nessa primeira proposta do jornal na rádio, na 103, na Rádio Rock. E aí a segunda proposta, ou a primeira, que era mais música? Que era mais música, que você... E aí eu vou puxar realmente pelo lado que em alguns momentos você apresentava esse programa com Marcelo Campos. Sim, Marcelão. E depois, obviamente, o programa começou a ficar mais sério. Mas nesse primeiro momento, havia momentos de vocês não conseguirem ler uma lauda. Que dava risada, né? E como é que era isso, cara? Porque vocês... Quem escrevia o texto era teu? Na verdade, não. Ali foi uma proposta que a gente queria fazer meio que... Não tiozão e tiozinho, não tão solta quanto os caras, mas era tentar fazer mais... Algo que fosse leve... Mas era um problema de tudo. Eu acho que eu estava verde demais, eu hoje me ouvindo aquilo lá, falava, nossa senhora, isso nem é o Thiago. E aí passa pela essa transição, eu falei isso na resposta. Tinha esse programa, muda-se a direção artística, inclusive, e surge a figura do Luizinho montando uma equipe que eu achei que foi muito vencedora. A gente não só perdeu o Léo, como a gente perdeu o Ale Assaf, que, na minha opinião... Era também um dos jovens emergentes do FM do interior, que era um cara brilhante. Então é isso. De uma hora eu não tinha tanta referência e de repente com Léo Caju, Ale Assaf, Marquinhos, de vizinho. Aí você joga melhor. Não é que eu, Thiagão, você tem a mesma desenvoltura, como você fala bem? Pô, falo bem porque há 22 anos eu tô convivendo com os melhores. E a Rádio Rock, no momento que eu tava... Saiu de um time Série B para um time Série A, na minha opinião, ali. Nessa virada de chave geral, que quando a rádio deixa de ser a Rádio Rock para ser uma rádio mais pop. E aí a proposta da cabeça de rede, né, que é a 89, ela deixa de ser Rádio Rock para ser uma rádio mais pop. E voltou, viu, pessoal? Eles voltaram a ser Rádio Rock. Exatamente. Tá? O tempo é senhor da razão. Deixa de ser a Rádio Rock para ser uma rádio pop black. E aí, aqui em Sorocaba, o que não aconteceu em todas as praças da rede, mas aqui em Sorocaba houve a inserção de um jornalismo mais sério. Sim. E aí você entra com a proposta, obviamente com o Luiz e com toda a equipe que existia no momento, sim, um jornalismo mais sério. Com e aí o Marcelo, muda completamente a configuração daquilo que se imaginava de um jornalismo. E aí a rádio começa, o jornal da rádio começa a incomodar algumas outras emissoras. Como é que foi isso para você, esse momento para você? Mudou, esse momento que você comenta mudou a minha carreira, né? Eu que era muito ligado ao rádio, com a mudança de perfil, de direção e de artístico, mudou-se o patamar da emissora e de qualidade jornalística. Tenho muita sorte de ter tido essa segunda chance, inegável, se não fosse o Luizinho acreditar em mim. E eu falei isso para ele, falei, Luizinho, você tinha 300 razões para não seguir comigo, seguir com qualquer outro profissional. Mas ele falou na época o seguinte, Douglas, cheguei agora e eu não gosto de não dar uma chance. Você tem uma chance. Se em 2 semanas você não resolver, tá fora. E ali a gente conseguiu conquistar 3 prêmios Asi Scheffler da imprensa. Ganhei primeiro lugar, segundo lugar. E quando já não tinha mais rádio, a gente carimbou um bronze
que eu tenho certeza que seria prata ou ouro se a gente ainda tivesse com o projeto. É que o projeto virou evangélico, a rádio mudou de novo e cortou todo mundo. Mas ali foi tão disruptivo na minha carreira, o rádio foi tão disruptivo na minha carreira que ele me tirou de lá. E é engraçado dizer isso, porque o rádio sempre pagou muito mal. A verdade é essa, o rádio paga mal. Pagou, paga e pagará mal. Paga bem, pouquinhos. E como pagava muito mal, eu recebi uma proposta. O meu nome estava em alta, jornalista, acertando um bom time. Era o Marcelo Campos e o César Lante. A gente estava, né, com uma equipe legal. E, fui chamado para trabalhar no gabinete do prefeito. Fui ser assessor do deputado Vitor Lippe, que na época era prefeito Vitor Lippe. Uma gestão que se comprovou. E aí eu mudei de salário. E aí não tinha mais como voltar para a rádio virou evangélica. Lavei minhas mãos, falei tchau, rádio, até logo. Só que aí entra o futebol na minha vida de novo. Eu tinha o sonho de ser repórter, certo? O Santos ganha a Libertadores. Neymar, Ganso e tal. E vai para o Japão. Eu falei, cara, eu vou voltar a trabalhar com isso, pelo menos por 15 dias. Cheguei no Caju, que gostava de mim, a gente tinha trabalhado juntos. Virei para ele e falei, Caju, estou com um projeto, que é com o Santos no Mundial de Clubes. Eu era santista, sócio do Santos, muitos amigos em Santos. Eu fui para Santos e fiz um áudio com o Neymar. Eu cheguei pro Neymar e falei assim, Neymar, fala assim, e aí galera da Band, galera do Sorocaba, aqui é o Neymar Júnior, com o Santos no Mundial de Clubes. Isso foi o que eu pedi pro Neymar. Ele falou assim, e aí galera do Sorocaba, aqui é o Neymar Júnior. Só. Ele só falou isso. Na época ele era um frango, né? Ele não era o Neymar, pai e tal, ele era campeão da Libertadores, tinha muita coisa, mas ele não tinha desenvoltura, ele era, enfim, um atleta muito abaixo. E com esse áudio do Neymar eu consegui vender. Vendi para Mortadela Cerati, vendi para Ricardo Eletro, vendi para clientes bons. E fui para o Japão, tudo pago pelo rádio, fazendo boletins e tal. E aí eu falei, cara, é gostoso isso de vender, né, meu? Vender é bom. Vender é bom. E aí esperei acabar o mandato do Lippe com o projeto, com o Kiko Pagliato, de entrar em janeiro de 2012 com o Na Noite. Na época ainda era Jovem Pan, mas eu já estava tentando sondar ele para isso, porque eu achei que o Vitor não ia continuar prefeito, eu não ia continuar na prefeitura. Então, quando o Kiko deixa de ser Jovem Pan e volta a ser Ipanema, tem um novo start ali. E aí, tá afim? Eu falei, pô, mas agora eu estou trabalhando, me dá um tempo. Ele falou, não tem muito tempo. Então aí a gente correu com o processo e acabou que entrou Na Noite com uma proposta que hoje a gente vê falando o Flow, o Podpah, esses podcasts, desculpa, eu fazia isso em 2013, 2014. É que eu não tinha a sacada, é radialista, né? Uhum. É aquilo, era eu, um escada e um entrevistado fazendo uma piada, deixando falar e tal. Eu não sabia que existia esse formato de você fazer cortes, de você fazer reels, de você... Enfim... mas não me arrependo, cara. Foi muito bom. O programa se vendeu. Foi o maior faturamento da rádio por 7 anos. Foi a pandemia, foi o coronavírus que me tirou do estúdio. Tiago, e como é que estão os seus planos hoje para voltar? Se é que você pretende ainda voltar para o rádio, rádio. No rádio, na frequência FM. Hoje a gente não pode falar muito no AM. Por quê? Porque o AM já está... acabando. Está com essa migração do AM para o FM, então hoje a gente tem que realmente falar no rádio, no FM. Eu acho que é quase impossível, mas eu não diria nunca, porque o modelo de negócio que eu me proponho a atuar hoje, né, eu não tenho como me prender apenas ao FM, né? Vai ser muito mais digital daqui para frente. Então, hoje, eu penso muito mais no formato Twitch, com cortes para YouTube e redes sociais, do que voltar para um estúdio do FM e fazer a Twitch e ir para cortes do YouTube, porque o FM vai me dar algumas obrigações que na Twitch eu não teria. Mas quem vai estar lá é um radialista com uma câmera na frente, não tenha dúvida. E o rádio, nesses últimos
100 anos, e você citou aí que está pelo menos há 22. Eu tenho 40, comecei com 18. O rádio, você fala assim, e o rádio? Eu viro para você e começo a lembrar. Vambora, vambora, tá na hora, vambora, vambora. Eu com 6 anos de idade, recém-inventado micro-ondas, tipo coisa que tinha em poucas casas ainda, 87, 88, meu leite com Nescau burguês de São Paulo, porque eu sou paulistano, né? O meu sotaque, né? O meu R e tal, era até um charme aqui em Sorocaba, né? O pessoal falava, nossa, o Thiago não fala o charme, ele fala o charme. E isso veio de São Paulo, isso né? Eu não forço nada, isso foi de criação. E o rádio ali, porque vambora, vambora, era aqueles rádio branco, digital, só que, tipo, para não ficar tocando, meu pai ligava o rádio tocando. Então eu lembro de eu estar no outro quarto e, pai, essa era a música aqui embalando, e vambora, vambora, e eu ia pondo roupa, o uniforminho, que minha mãe ia deixar a gente na porta ali do Colégio Batista e tal, e era assim. Foi assim que eu me lembro dos rádios. Mudou muito o rádio nesses últimos 22 anos que você trabalha, que você atua com a comunicação diretamente para o rádio? Mudou. Eu acho que mudou porque hoje o rádio emprega menos, o rádio terceirizou muita função, né? O próprio fim do operador, né? Não o fim do operador, porque não é importante, até tem, a gente vê, claro, mas nós tínhamos muito mais, né? A figura hoje do repórter, hoje é o cara que é o repórter, ele faz o trânsito, ele faz o ao vivo, cobre as férias, pô, você estava empregando 3, mas você só tem um cara. Então, eu acho que isso trouxe um pouco mais de previsibilidade para o rádio. Eu acho que o rádio hoje ele é muito igual, previsível. Até em 15 minutos tudo pode mudar, ficou um pouco previsível. Porque é isso, cara, você não tem tantas vozes, não tem tanta pluralidade de contexto, de opinião. E o que tem uma pergunta que é uma pergunta-chave que a gente faz para todos os entrevistados, mas antes dela, o que representou para você na sua carreira? O Thiago é filho do saudoso Cláudio Cordeiro. E durante muito tempo comandou o Black Sheep Bar, né, na região ali de Santa Rosária. E o que representou para você na sua carreira, Thiago? Não só o Cláudio, obviamente, se eu perguntar o que o Cláudio representou para o Thiago, simples, foi só meu pai. Mas o Black Sheep, isso tudo, legal. Esse conjunto de situações representou para você, para sua chegada ao rádio? Assim, em termos de rádio, eu comecei no rádio. O Black Sheep já existia, mas não teve nenhuma relação. Estava na Nova Tropical e depois eu fui para Cruzeiro, não tinha nenhuma relação. Estava lá. Agora, que o Pedrão, da Rádio Rock, pode ser que por ser amigo do meu pai tenha se vislumbrado um pouco mais, visto além de talento, ter dado uma forcinha com o Ney, que aí se sensibilizou, falando de Rádio Rock. Acho que sim, acho que pode ter feito. Agora, eu internamente, ter 1000 pessoas no bar, embriagadas, ouvindo um rock and roll alto, e você sóbrio atrás do balcão, tendo que... O que vai acontecer agora? O cara vai gritar, o cara vai ser atencioso, o cara vai dar um abraço, o cara vai pedir mais um vinho, o cara vai beijar a gata, o cara vai balançar a cabeça no balcão. Me preparou muito mais pro rádio. Hoje, desculpa, eu me sinto um cara muito frio, como uma pedra. Porque o que vai me assustar aqui? Eu, a lata e o ar-condicionado? Nada. Então, quando eu entrevistei o Maluf, quando eu entrevistei grandes nomes, quando eu entrevistei o Alckmin, não era mais difícil do que Velhas Virgens tocando, você tendo que fechar 100 comandas em 40 minutos, somando, fechando e tal. Essa experiência de vida, de caos, me trouxeram muita tranquilidade. Tem um episódio muito bonito da minha carreira, que foi eu apresentando o Prêmio Sorocaba de Música. Aliás, quero voltar, alô, prefeito, secretários, agora eu quero voltar a apresentar esses grandes eventos que, na época que eu estava na prefeitura, apresentava todos. O Prêmio Sorocaba de Música é no Teatro Municipal Teotônio Vilela e
Na sexta e no sábado são as qualifies, né, as qualificatórias para a grande final no domingo. E aí eu fiz a sexta-feira e nós tivemos uma outra profissional que fez no sábado, não vou falar quem é, mas chegaram para mim e falaram: Thiago, pelo amor de Deus, ela estava escalada para o domingo, mas a galera, os jurados, eles querem você, porque o nível caiu demais. Do que você fez na sexta-feira, uau, legal, condução, Marcos Mignon, Calderola, pá, tá, para o que chegou a mulher. Tá, pá, pá, pá. Por quê? Ela era cerimonialista. Eu era radialista. Só aí você botou o evento num outro patamar. Falei, bom, legal. Só que assim, qualificatória, gente, no teatro, vai a família, vai os amigos, o cara tocou, vira as costas, fica meia dúzia, e chega mais família. É um público, o teatro não estava tão cheio, era uma sexta-feira, dia de tal. E aí, beleza, tô lá, vou, teatro vazio, uma prece, porra, me ilumine, grande final, pô, que saia tudo bem. Já conhecia metade dos finalistas, porque eu já tive com eles na sexta-feira, o que ele tinha tocado, qual era a música que ele ia tocar, já tinha feito um estudo, mas eu não conhecia os outros 8, então eu não estava tão confiante, porque o roteiro estava solto na minha mão, Thiagão, faz o que você quiser, mas a ordem já estava definida. Eu tentei fazer um estudo de pauta, fiquei meio preocupado com isso. Aí, coxia lá, Thiago, vai lá, valendo, você vai apresentar o Prêmio Sorocaba de Música. Aqui é como se fosse o rádio. Pô, você está apresentando um prêmio. Podia estar sendo transmitido pela rádio. Sim. E aí, abre as cortinas. A hora que eu olhei, o teatrão abarrotado. Não cabia mais ninguém em escada no chão. Porque assim, tava a família dos 16, a torcida dos 16, os interessados na grande final, tava todo mundo lá. Então não tinha bombeiro, não tinha nada, era uma grande festa da família. E eu, caraca, que é isso, né? Tipo, meu Deus. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao Teatro Municipal Teotônio Vilela. E aquele gelo foi me consumindo. E eu falando, meu Deus, onde que eu vou parar? E aí eu olhei para a última fileira e pensei, muito mais gente me ouve todos os dias no rádio. Muito mais gente. Só porque eles estão olhando para minha cara, agora eu vou ramelar, como se diz aqui em Sorocaba. E eu fiz uma das apresentações mais fantásticas da minha vida. Eu vou tentar arrumar foto com o Zé Rodrigues. O Zé Rodrigues, saudoso também. A gente vai ficando velho, as pessoas vão morrendo, né? Você falou do meu pai que faleceu. O Zé Rodrigues era um grande entusiasta, produtor musical, produziu Ney Mato Grosso, Novos Baianos, uma lenda. E ele virou e falou assim, garoto, que é isso? Que show! Você fez eu me sentir num grande programa de rádio. Eu falei, é exatamente o que eu sei fazer. Porque era exatamente o que eu sabia fazer. E o que me deu essa segurança, e a gente pulou essa etapa, que quando eu era repórter de rádio, que depois eu virei comentarista, depois eu virei o apresentador. Então eu já não viajava mais, eu ficava nos estúdios, eu era meio que o Milton Neves E ali eu aprendi a fazer merchan. Então, alô amigos da água do Dom Juan, Águas Dom Juan, a mais refrescante para você, liga agora no Disque Venda 3418. Cara, o rádio esportivo meio que deu aquela amaciada na carne, que quando eu já tinha experiência do jornalismo antes de ser repórter, ganhei a experiência de estar no estúdio, ganhei a experiência de fazer o entretenimento e hoje, nessa fase da carreira, tentando trazer toda essa história do rádio para streaming. Esse é o foco. Tem uma história que eu não posso deixar de te perguntar, até porque Bruna Muraro confirmou, esteve aqui, inclusive. A Bruninha comigo. já passou aqui? Já passou aqui. Da hora. E ela começou na Rádio Ipanema e tudo mais, e ela teve uma bela participação, um bom tempo, na Noite Ipanema. E numa dessas histórias, numa dessas idas e vindas, ela contou a história de um fantasma, um suposto fantasma no corredor da Rádio Ipanema. Caraca. Como é que foi? Porque ela segurou bastante para contar. Agora eu vou perguntar para o Thiago Cordeiro, como é que foi realmente essa história? O que aconteceu? Quem que aprontou com vocês? Bom, vamos lá. As histórias de medo e de filmes, de coisas do rádio, elas são muito peculiares. Por quê?
Estúdio de rádio é um ambiente extremamente silencioso, mesmo quando o radialista está falando. Não tem trilha, não tem música, é extremamente silencioso, é como nós estamos aqui. E então você ouve tudo. Se um gato mexer num copo na cozinha, é um barulho que se ouve. E existia, antes da Rádio Ipanema, existia a história do índio da Rádio Cruzeiro. Era o índio. E aí, a gente tinha o Diniz, que fazia de São Paulo em Sampa, e a gente sempre pedia história de terror, porque o ouvinte ama a história de terror. O medo e o rádio são intrínsecos nas rádios novelas, no suspense que o rádio dá. O áudio tem esse potencial de te assustar mais do que uma imagem, muitas vezes, né? Começa o tan. E aí eu confirmo que a gente ouviu barulho, viu vulto. Foi sabe, e agora, você vê vulto em estúdio que tem 4 vidros, que você tem o barramento do estúdio do seu lado, a espuma acústica e o vidro do outro lado. Então, exato. O que passou de um lado, você está vendo do outro. Então, é assim... Calma, senhores, o prédio está abandonado, mas pode ser que tenha um fantasma lá assim. Bru, eu beijo. Agora, ela contou a história de uma situação em que o operador... Não, é porque tinha falecido um rapaz. Calma aí, a história foi. É que vocês querem a história fúnebre, né? Eu quero a história completa. Não, a história é a seguinte. Faleceu, infelizmente, não foi Covid não existia. Faleceu jovem... Não lembro o nome do rapaz, mas ele tinha um programa gravado que era depois do nosso, começava meia-noite. E o rapaz tinha falecido, só que o programa era só de segunda-feira, meia-noite, e começou o programa dele. E aí, aquilo causou um tal. Então, depois desse fato, começou-se a criar que tinha... E aí, tudo que aconteceu depois disso vai em cima de uma brincadeira de um dia de, nossa, que desconfortável, ouvimos a voz de alguém que não está mais com a gente, porque o episódio já estava gravado. Então, é um pouco disso. Se eu falar que eu não acredito, eu estou mentindo, mas, enfim, boas histórias. Querem que eu conte histórias do rádio proporcionando experiência, se a gente tiver tempo? Vamos lá. Uma das coisas que eu acho que o rádio perdeu e que é muito bom a gente lembrar é o quanto o rádio tinha poder econômico de levar ouvintes para boas histórias, boas experiências. E eu lembro que quando a gente estava com a Rádio Rock, tinha muito show. Então, era muito show legal que a gente levava a galera para São Paulo para assistir. Então, U2, Metallica, Limp Bizkit. Eu tive a oportunidade de... Lógico, quando era U2, obviamente que não sobrava ingresso na minha mão. Mas os outros que a galera queria não passar perrengue, sobrava. E aí, eu lembro do show do The Police. O The Police do Sting, né, que esteve na Amazônia, inclusive, com o Raoni, nos anos 80, 90. Ele veio para o Maracanã, já num retour, assim, numa volta do The Police. E aí me largaram, eu e o Ale Assaf e mais 13 ouvintes, e nós fomos de van, na famosa besta, nós fomos de besta para o Maracanã. Incrível, fizemos ao vivo da estrada, histórias ótimas, e eu sinto falta um pouco disso do rádio. Quando o rádio dá prêmio hoje, um par de entrada puxou, olha lá, aquela de um mês para sortear. O rádio já teve muito glamour, a gente dava muita camiseta de banda, copo, a gente dava muita camiseta de banda, copo, dava prêmio, viagem, experiência. O rádio, ele tinha um poder de publicidade muito grande, e é aí que eu te falo, né? Quando você fala, e agora? Você acha que você já volta para o rádio um dia? Eu não acho que o rádio morreu. Aliás, editor, por favor, coloque esse trecho. O rádio está presente. Hoje, quando o Gaulês tem 1 milhão de pessoas vendo ele, numa transmissão de Counter-Strike, o rádio está presente em todos os elementos, menos na imagem. Por quê? Porque o rádio é isso. O rádio é te contar, o rádio é você ter aquela coisa de botar o fone e fazer outra coisa, enquanto você cozinha, enquanto você dirige. E o YouTube virou um rádio para mim. Hoje eu consumo o YouTube no YouTube Premium, paga lá 30 contos, você trava o celular, põe no bolso e ouve.
Então, assim, você ouve muito rádio, Thiago? Hoje, a frequência modulada como a gente conhece? Não. Mas o podcast, né? O Praia dos Ossos, a Mulher da Casa Abandonada, o Café da Manhã, o Assunto do G1, o Meu Na Noite Late Show, que foi formato podcast, enfim, cara, tudo isso está presente no rádio. O rádio é isso hoje. Então, Thiago, você vai voltar para o rádio? Eu vou voltar, eu estou no rádio, eu faço rádio, eu gravo 5 podcasts diferentes hoje. Hoje, um dos meus podcasts é o mais ouvido em Portugal, na categoria Esportes Americanos. Se chama Rebatida Podcast, fala de beisebol. Em Portugal, os Tuga em esportes ouvem o Rebatida, que é brasileiro. Então, assim, o rádio está presente, ele só não é mais na frequência modulada. O que você espera do rádio para os próximos 100 anos, Thiago? Eu acho que o rádio vai continuar com as frequências moduladas no Brasil, nas autarquias, concedendo a frequência para as emissoras, numa rádio comunitária por interesses políticos. Eu acho que o rádio vai sobreviver disso, de oligarquias, famílias que tenham na mão 5, 6 famílias hoje têm metade das rádios do Brasil, metade delas não fazem bom uso dessa frequência modulada. Então, assim, pro brasileiro, eu acho que é igual a Jovem Pan usa hoje. A Jovem Pan definiu o rádio. Jovem Pan, a rádio que virou TV. É isso. Você vai estar na stream, você vai estar no vídeo, na Twitch e talvez, se você fizer parte da oligarquia, em uma frequência modulada. Tiago Cordeiro, Universidade de Sorocaba, Rádio TV Unidos só pode agradecer realmente a sua participação, os seus depoimentos, as histórias que você contou para a gente aqui. Muito legal, muito bacana. E, obviamente, a gente convida você a continuar acompanhando, né? Afinal de contas, são 100 programas, 100 locutores diferentes, 100 profissionais do rádio que vão passar por aqui, que estão passando por aqui, contando um pouquinho de suas histórias, as histórias que o microfone não conta. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Em nome do professor Fernando Negrão Duarte, quero agradecer o convite. O professor Fernando foi meu professor aqui na Universidade de Sorocaba. De novo, como eu disse na abertura, reitero, eu fiz parte da história da Uniso e a Uniso faz parte da minha história até hoje. Quando eu voltei aqui na Semana do Jornalismo, eu me emocionei de poder voltar como palestrante e agora voltando como um personagem de um veículo que, como eu falei, me deu tudo, né? O rádio foi uma das grandes razões para eu chegar até aqui. E me sigam aí nas redes sociais, né? Procura aí Thiago Cordeiro, Thiago na Noite, vai achar. Estou lá fazendo rádio, mesmo que não seja na frequência modulada. Senhoras e senhores, contando um pouquinho das suas histórias aqui nestes 100 anos do rádio no Brasil, Thiago Cordeiro. Valeu!